Isso posto, nós passamos a tratar do assunto do santo do dia, que se relaciona, em boa medida, com o estado de espírito contemporâneo. Em outros termos, dá-se o seguinte, que nós estamos, o mundo de hoje está cada vez mais deteriorado pelo relativismo. O que vem a ser o relativismo? É uma doutrina errada e um vício mental pelo qual, posição doutrinária, o espírito humano jamais consegue conhecer com toda segurança verdade nenhuma. De maneira que o homem, na sua vida, está na presença de aparências de verdade, coisas que talvez sejam verdadeiras, talvez não sejam, a respeito das quais ele não tenha certeza. Alguns excetuam, mas não são os relativistas mais radicais, excetuam aquilo que cai debaixo dos sentidos. Eu estou vendo aqui uma almofada sobre uma mesa. Como cai debaixo de minha vista diretamente, disto eu então tenho certeza de que é verdade. Se alguém fala aqui eu ouço, eu tenho certeza que é verdade. Caiu debaixo da ação dos meus sentidos. Fora disso não há certeza nenhuma. Essa é a escola dita positivista. Mas os relativistas mais recentes, mais modernos, negam até isso. Tenho aqui uma almofada, tenho uma espada. Eu estou olhando, é bem verdade, isso é assim. Mas, quem sabe se meus sentidos me enganam. Mas se eu pego, eu sinto também uma almofada e uma espada. No total, quem é que me diz que a minha vida não é uma eterna fantasia de uma coisa em que só existo eu? Que o mundo, as outras pessoas, as coisas que acontecem são um delírio de um só que existe, que sou eu. E que o universo se compõe de um só que sonha. Sonha as estrelas que vê, sonha o chão que calca os pés, sonha os amigos que tem, sonha os inimigos que pesadelo, sonha os inimigos que tem, sonha tudo. Num suceder contínuo de sonhos e de sonhos e de sonhos. Então quem sabe se tudo quanto existe não é senão sonho, e quando eu pego, eu olho para isto, de fato eu estou sonhando que estou olhando para isso. Mas nada disso é verdade. É o relativismo mais crasso, mais brutal, mais evidentemente contrário à verdade, e por isso com mais curso nossos dias. Isso que é um problema filosófico, as pessoas, como hoje em dia pensam um pouco, não consideram do lado filosófico, mas têm um vício mental em virtude do qual as pessoas vivem como se essa doutrina filosófica fosse verdadeira. Quer dizer, afirma-se qualquer coisa diante deles. Vamos dizer que convém ao Brasil desenvolver a pescaria no seu litoral para aproveitar os recursos para a alimentação humana. Dão umas estatísticas, se a pessoa entende um pouco do assunto, olha e diz Mas como é? Você tem certeza ou não? Tenho. Boca morta. Mas como esse cálculo está assim? Não, dá-me certeza. A gente vai ver, no fundo, ele não tem certeza de nada. E por isso nunca faz uma afirmação categórica, nunca se entusiasma com nada, nunca luta por nada, nunca detesta nada, nunca admira nada. No fundo, ele não tem certeza de nada. Ele pensa que tem certeza, mas não dá importância à sua própria certeza. Ele procede um pouco como um sonâmbulo na vida. Quer dizer, é um homem que está assim, meio no ar, que não sabe bem onde pisa, o que é que toca, o que está acontecendo com ele. Este é o relativismo. O relativismo, evidentemente, se opõe à fé católica. Porque a fé católica é uma certeza firme da verdade revelada, de uma revelação cuja autenticidade, cujo conteúdo, nós, por um obséquio da razão, conhecemos. Nós sabemos que Deus, em tais e tais e tais ocasiões, se manifestou aos homens, que disse isto, aquilo, aquilo outro. Isso se pode provar. Uma vez que ele disse, deve crer no que ele disse. Embora sejam coisas verdades que nós não possamos entender, como a da Santíssima Trindade, Deus disse, absurdo não é, pode ser, Deus disse, cremos. Esta é a fé. Mas esta fé é uma certeza, não comporta dúvida. A partir do momento em que entra uma dúvida consentida,
cessou de existir a fé. Quer dizer, não é dizer que perdeu a fé só quem negue uma verdade ensinada pela igreja. Perdeu também a fé quem duvida de uma verdade, quem duvide de uma verdade ensinada pela igreja. Aquilo é aquilo, acabou-se. Mas supõe, essa virtude da fé, supõe que a gente admita que há verdade. Se não há verdade, como é que eu posso saber se a fé é verdadeira? Se eu nego a capacidade do espírito humano de conhecer qualquer verdade, como é que eu posso saber se a religião católica é verdadeira? Não posso saber. Por quê? Porque a religião católica é verdadeira. Ora, eu não posso conhecer nada verdadeiro, logo eu não posso conhecer a religião católica. Então vem a fé, se é que se pode chamar fé, fraca, xoxa, desbotada. Isso vem tantas vezes por aí. E consequência desse modo, pelo menos crepuscular, de ver a fé, de professar a fé, se não é negá-la a estágios intermediários difíceis de se definirem, se não é negar a fé, é pelo menos estar a caminho da negação da fé, é frieza, indiferença para com as coisas da religião, da igreja, da civilização cristã, do bom combate contra os adversários da civilização cristã, que os senhores observam tantas vezes por aí. Compram algum livro, compram alguma coisa, tá bom, depois vão cuidar da própria vida. No que é que eles creem no fundo? Não sabem no que eles creem, não sabem no que eles creem. A fé é uma certeza, e é uma certeza absoluta. Por essas ou aquelas razões que seria longo de explicar, em duas palavras pode-se dizer, o espírito humano, por sua própria natureza, foi feito para ter certezas, como os olhos foram feitos para ver e os ouvidos foram feitos para ouvir, etc. Quer dizer, para que um indivíduo tem olhos? Para ele ver o que se passa fora dele. De contrário, são olhos inúteis. É um pobre cego. Ele vê o que se passa em torno dele. E tem certeza do que ele vê. Para que ele tem ouvidos? Os 5 sentidos, todos são tendentes a dar certeza. Por causa da limitação da natureza humana, pecado original, etc., o homem muitas vezes não exerce os seus sentidos tanto quanto quereria. Um não vê bem, outro não ouve bem, outro não... Isso é outra coisa. Mas por si, dada a natureza humana, os 5 sentidos são voltados a ter certezas. Pela mesma razão pela qual os sentidos tendem a ter certezas, também é verdade que a inteligência tem, até fortiori, tende a ter certeza. Se é assim, as pessoas relativistas, que vivem numa dúvida declarada, ou numa dúvida subconsciente, cartilaginosa, resvaladia, hipócrita, essas pessoas, no fundo, têm algo por onde elas têm um impulso para crer. É-lhes natural crer, é-lhes natural ter certezas, é natural a elas conhecer o verdadeiro Deus, conhecer a religião verdadeira desse verdadeiro Deus, e por causa disso, quando elas podem estar intoxicadas de incertezas como for, se elas encontram gente que tem certeza verdadeira e tem fé verdadeira, elas sentem um baque na alma. E todas as aptidões, todos os impulsos naturais, ainda mais que são ajudados pela graça de Deus, todos os impulsos tendem para crer. De maneira que quanto mais alguém que crê se aproxima de alguém que duvida e trata com alguém que duvida, tanto mais esse alguém que duvida começa a duvidar da própria dúvida. E, aliás, é um dos melhores modos de se pegar quem vive no limo sujo da dúvida. Diz, você duvida? Duvido. Você tem certeza que sua dúvida é racional? Se você tem certeza que sua dúvida é racional, você confia na sua razão. Porque foi pela razão que você chegou até a dúvida. Se você duvida de sua dúvida, você deve admitir que você talvez esteja errado e que haja certeza. Agora vamos conversar. É evidente. É por onde se pega uma pessoa assim. Mas não é só
o raciocínio que eu estou fazendo, que tem seu alcance, tem seu valor, é o valor próprio do raciocínio, mas é o contato, é o exemplo, é, por assim dizer, o choque da certeza com a incerteza, o choque da fé com a dúvida. Produz um efeito altamente benéfico. Há uma sentença teológica que eu sei que é admitida pela Igreja, pela qual eu tenho a maior simpatia, é que cada vez que nossa natureza apetece algo de bom, a graça apoia isso. De maneira que, tendo essa apetência de certeza, em contato com uma pessoa que tem fé, a graça, a natureza é levada para aquilo. A graça ajuda ainda mais. E a pessoa recebe um convite da providência para aderir. Eu creio mesmo que é um dos elementos capitais de nosso apostolado. É esse contágio da certeza. Tem um duplo aspecto. Primeiro, é termos tanta fé, pelas preces de Nossa Senhora, obtermos isso e desenvolvermos isso cada dia ao longo da vida, de maneira que nosso maior ato de fé seja no momento da morte. A fé deve ir subindo, subindo, subindo até o momento em que o homem entrega sua alma a Deus. Bem, mas então, eu dizia que a pessoa deve ter tanta fé que nunca a dúvida lhe entre no subconsciente. Como é que entra a dúvida? Entra sob aspecto muitas vezes de preguiça. Uma das coisas mais nocivas para o homem é a preguiça de ter certeza. Muita gente não tem certeza, não é porque tenha duvidado, mas que teve preguiça de concluir. E teve preguiça de afirmar a sua certeza contra outros que estão incertos. Então, deixa-se penetrar. A preguiça é uma espécie, não é bem exatamente isso, mas é análoga a uma dúvida da vontade. A vontade foi feita para querer. A vontade que feita para querer não quer, é como a inteligência que feita para concluir não conclui.